A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Vida. Sou o evangelista Alceu Júnior e hoje nós vamos estudar as lições bíblicas da CPAD da classe dos adultos. Mas antes, porém, quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações e também compartilhe este conteúdo com mais pessoas. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida para estudarmos a lição de número 5, cujo título é A Missão da Igreja de Cristo. Você deve se lembrar bem que no trimestre passado nós estudamos justamente sobre esta nobre missão da igreja, né? Estudamos sobre o tema missiologia. Foi um tema espetacular onde nós tratamos sobre a missão essencial da igreja. E hoje, dentro desta lição, deste trimestre, onde nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja, e dentro deste tema central, nós estaremos trabalhando hoje falando sobre a missão da Igreja de Cristo, tá bom? O texto áureo nosso, irmãos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que vai dizer o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, né? Esse texto fala-nos do início da igreja primitiva, né? Igreja esta, como nós já vimos aqui, idealizada, projetada, né, dentro do plano da salvação. E no momento oportuno, no momento certo, na plenitude dos tempos, a igreja, ela começa as suas atividades. A verdade prática diz o seguinte: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Interessante esta verdade prática, porque ela nos traz, de fato, um ensinamento aqui bastante importante para nós refletirmos, né? Porque o sal, ele só vai ter valor, ele só vai cumprir a sua função quando ele sai do saleiro, né? E a igreja também, ela só vai ser igreja quando ela desempenha a sua função de adorar a Deus e discipular, ou seja, desempenhar a sua função. Então esse paralelo, inclusive, né, o termo igreja, ele significa chamados para fora. Então a igreja tem essa missão, né? Não adianta termos a consciência se nós não executarmos, se nós como igreja não praticarmos esta adoração a Deus, esse serviço a Deus e também desempenhar o discipulado. Então, assim como o sal desempenha a sua função fora do saleiro, assim também é a igreja. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em dois textos da Palavra de Deus, um lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e os versículos 14 ao versículo 20, esse texto fala da grande comissão, um texto muito conhecido, então eu oriento você a ler esse texto. Nós não vamos ler aqui na aula para que a gente possa ganhar um tempo, né? E outro texto é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, que narra o início da igreja primitiva, né? A igreja que começou como projeto de Deus e teve o seu cumprimento lá em Atos dos Apóstolos, e aqui narra o início da igreja primitiva. Mas recomendo você que faça a leitura desses dois textos da Palavra de Deus. Os objetivos da lição, irmãos, a ser alcançado são 3 objetivos. O primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. Qual é esta missão, né? Segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua
como atos contínuos. Nós vamos trabalhar isso no segundo objetivo. E o terceiro, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marcas de uma igreja cristã genuína, né? Muito importante também esse terceiro objetivo, né? Para nós falarmos sobre a comunhão fraternal e também a atuação social da igreja, né? Será que a igreja do século XXI tem desempenhado muito bem essas funções que são intrínsecas à própria igreja? Nós vamos ver isso no terceiro tópico da lição e, consequentemente, alcançar esse terceiro objetivo. Maravilha? Partimos agora, irmãos, para a nossa introdução. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: nesta lição, nós vamos estudar sobre a missão da Igreja de Cristo, né? Nós comentamos isso lá no tópico, ou melhor, lá no título da lição. A lição vai versar justamente sobre essa missão da igreja, né? A missão deixada por Jesus Cristo para a sua igreja. Até porque, irmãos, para nós desempenharmos muito bem aquilo que nos é proposto, nós precisamos estar conscientes de qual é esta missão, né? Quais são os detalhes dessa missão, internalizar muito bem para que possamos cumprir com eficiência, com amor e com dedicação, como Jesus deixou consignado para nós, né? Sabemos que a igreja ela é chamada para proclamar, né, a poderosa mensagem da cruz. Talvez esse seja o cerne da missão, proclamar a mensagem da cruz de Cristo, né, para a salvação, né, de todas as pessoas. Isso nós vemos consignado lá na Grande Comissão, né? O primeiro texto da leitura bíblica em classe, que é o texto de Marcos, vai trabalhar, né, essa questão da Grande Comissão, do ide imperativo de Jesus Cristo, né? Ó, ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. O Senhor faz, né, um ide imperativo e também faz promessas, né, dizendo que o Senhor vai abençoar, que indo, impondo a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? Então, esse texto vai versar sobre a Grande Comissão, né? E também nós vamos falar sobre a igreja como uma comunidade adoradora, né? E uma comunidade aonde há a comunhão, né? Por isso, o segundo texto bíblico, lá de Atos dos Apóstolos, que vai falar justamente sobre esse início da igreja primitiva, interessante, que a Bíblia vai dizer no capítulo 42, ou melhor, no capítulo 2 e o versículo 42, lá de Atos dos Apóstolos, que é o segundo texto da leitura bíblica, justamente isso, dizendo, e perseveravam que na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Então nós identificamos aqui na igreja primitiva esta comunhão, né? Que faz parte do corpo de Cristo. Então essa seria a nossa introdução àquilo que nós vamos trabalhar ao longo desta aula. Bacana? Bem, meus irmãos, chegamos aqui ao tópico 1 da nossa lição, que vai falar sobre pregação e instrução. Dentro do tema da lição de número 5, que é falar sobre a missão da Igreja de Cristo, não dá para falar de missão sem nós pontuarmos aqui o termo pregação e instrução, porque são elementos essenciais para cumprimento da missão. O item 1 deste primeiro tópico vai falar proclamando as boas novas. A igreja ela foi fundada por Cristo lá em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18, conforme nós já trabalhamos isso em aulas anteriores, né? E como uma instituição para abençoar o mundo, né? Então, aqui o comentarista já começa a destacar algumas questões importantes, né? Deixando consignado que a igreja ela foi fundada por Cristo, né?
A igreja, ela tem como pedra fundamental a pessoa de Cristo, como o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, né? Ó Pedro, tu és Pedro, uma pedra menor, mas sobre esta pedra que sou eu, uma pedra maior, uma rocha, edificarei a minha igreja. E mais importante, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Senhor Jesus. Então ela foi criada com esta missão, né, de abençoar o mundo, abençoar levando as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho abençoa, as boas novas do Evangelho transforma. Então esta seria, digamos assim, uma tarefa essencial da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer que essa missão ela é exercida por meio da pregação do Evangelho. Foi por isso que Jesus disse, é o primeiro texto lá da leitura bíblica em classe, a grande comissão, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura, né? Então, esta igreja fundada por Jesus Cristo, que foi fundada para abençoar o mundo, né? Abençoar as pessoas, ela só é possível através da pregação do Evangelho, das boas novas do Evangelho, né? Como Jesus comissionou os seus discípulos lá no Evangelho de Marcos, que nós comentamos aqui. Amém? Outro dado importante, irmãos, trazido aqui ainda no item 1 do tópico 1 da nossa lição, né? É a ocorrência do termo grego para missão, que ocorre em todo o Novo Testamento, cerca de 61 vezes que tem essa ocorrência no Novo Testamento, falando desta missão que a igreja deve exercer. Daí a gente vê a relevância do tema que nós estamos estudando hoje. Bacana? Meus irmãos, chegamos aqui ao item 2 do tópico 1, que vai falar sobre o objeto da pregação. Aqui é importante a gente destacar que o comentarista ele coloca aqui um termo grego, né, que vai designar a grande comissão, e esse termo grego para designar a grande comissão ocorre cerca de 54 vezes no Novo Testamento. E todas essas ocorrências, ela traz o sentido, né, esse termo grego traz o sentido de trazer boas novas, pregar as boas novas, tá? E por que a definição disso é importante, irmãos? Porque pregar as boas novas do Evangelho não se refere pregar alguma coisa, né? Ah, nós vamos levar pro pecador a cura divina, a prosperidade, né? Isso faz parte, né? Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer curar, né? Isso é consequência do Evangelho. Mas as boas novas, e aqui tem que ficar claro, as boas novas do Evangelho não se refere a coisas, refere-se à pessoa. Ou seja, a missão da igreja de Jesus Cristo é pregar Jesus para as pessoas. Não é pregar a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, né? Pregar que você vai conquistar, que você vai deixar de ter essa enfermidade, etc. Enfim, várias questões. Isso nós classificamos como coisas. Então o Evangelho das Boas Novas, ele não se refere a coisas, ele refere-se a uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu acho que dentro desse objeto, como diz aqui, da pregação, precisa ficar claro. Porque hoje, quando se vai pregar em cima de um púlpito, né? Infelizmente, muitas pessoas têm pregado coisas em detrimento de pessoa ou da pessoa de Jesus. O Evangelho está sendo coisificado. Vamos usar esse termo, né? Coisificado, ou seja, está se oferecendo o Evangelho com base em coisas, quando na verdade o Evangelho ele tem como base uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo.
tá? Então nós podemos destacar que o objeto da pregação, ela não pode ser uma coisa, ela tem que ser uma pessoa, e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que os cristãos primitivos, por exemplo, eles não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. É por isso que o texto lá de Atos vai dizer que o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que haviam de ser salvos. Por quê? Porque eles não cessavam de ensinar aqueles que compunham a igreja e anunciar. Anunciar o quê? Teologia da libertação? Teologia da prosperidade? Não, eles não cessavam de anunciar Jesus Cristo, que é uma pessoa, tá? Então olha para você ver a diferença de um para outro, né? Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa, tá? Pregar a Jesus Cristo é pregar uma pessoa. Então, irmãos, que nós possamos ter essa consciência de que a nossa missão é pregar uma pessoa, ou seja, pregar Jesus. Que o centro da tua pregação seja Cristo. Cristo pode e quer abençoar as pessoas? Sim. Cristo pode e quer dar prosperidade às pessoas? Sim. Só que isso tem que ser uma consequência da sua pregação cristocêntrica. A sua pregação tem que ser Cristo, uma pessoa e não uma coisa. Bacana? E aqui a gente conclui esse segundo item aqui do tópico 1, dizendo que pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo, tá? Então, isso é pregar a mensagem da cruz, ou seja, anunciar o evangelho de Cristo, tá? Bacana? Bom, agora no item 3 do tópico 1, nós vamos falar sobre discipulando os convertidos, tá? Discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, tá? Bom, aqui nós vamos trabalhar sobre essa questão do discipulando os convertidos, né? A primeira questão aqui pontuada pelo autor, né, ele usa até dois verbos aqui, pregar e proclamar, e aqui ele já define para nós que pregar e proclamar refere-se a pregar para aqueles que estão do lado de fora da igreja, ou seja, a pessoa que ainda não aceitou a Cristo como Salvador. Então, nós devemos ir lá, pregar, proclamar o evangelho para esses que estão lá fora. Mas a questão é, e depois que esses entram na igreja? Né? Aí entra aqui, obviamente, o item 3, discipulando os convertidos. Porque assim como aconteceu na igreja primitiva, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos, ou seja, pessoas eram inseridas no seio da igreja, né? E depois cabia à igreja fazer o quê? O discipulado dessas pessoas, a instrução. Tanto é que o comentarista aqui usa, né, esse termo aqui, discipular, dizendo que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Assim como pregar e proclamar é levar a palavra os que estão do lado de fora, pregar e proclamar os que estão do lado de fora, discipular é ensinar os que estão do lado de dentro. Bacana? Acho que essa diferenciação ficou bastante tranquila, né? Muito bem. Aqui o comentarista diz que esse termo, né, discipular, ocorre cerca de 261 vezes, né, na sua variação, né, na variação desse termo, ocorre cerca de 261 vezes no Novo Testamento. E o sentido, né, ele é de alguém instruído ou treinado em alguma coisa, né? Então, essa expressão discípulo, né, que vem de discipular, tem esse sentido, né, de alguém que é instruído, que é treinado em alguma coisa. Então, eu acho que não é difícil da gente compreender esse significado da palavra discípulo, né? É alguém que foi treinado, foi ensinado, né? Alguém que foi instruído, daí o termo discipular, da onde se origina o termo discípulo, né? Que ocorre cerca de 261 vezes no Novo
Testamento com esse sentido de alguém que é instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão. Veja que lá o Senhor Jesus diz o seguinte, ó, ide, ensinai, né? Ensinai todas as nações. Então aqui esse termo ensinar é justamente instruir alguém, discipular alguém, tornar este alguém discípulo. Então veja que a importância, né, dessa missão da igreja de pregar e proclamar para os que estão lá fora e discipular os que estão aqui pelo lado de dentro, né? Tanto que Jesus deixou designado isso, ó, ide, né? Ou seja, vocês vão, preguem a palavra, proclamem, a pessoa aceitou, vocês ensinam ela. Vocês tornam dela um discípulo, discipulem ela, instrua, mostre, oriente, tá bom? Então, veja a missão da igreja, né? A importância da compreensão da missão da igreja. Não somente pregar para os que estão do lado de fora, mas também discipular e ensinar os que estão do lado de dentro. Bacana? Bom, assim, irmãos, a igreja não é formada apenas de crentes. A igreja é formada por discípulos, tá? Então nós precisamos entender que os que estão aqui dentro da igreja, precisam da instrução, precisam do discipulado, precisam ser orientados, tá bom? Então esta seria a abrangência da missão da igreja, discipulando convertidos, tá? Porque é importante, irmãos, a gente pregar o evangelho, e devemos fazer isso, até para que possamos discipular, precisamos trazer, mas tem que ser algo feito em conjunto, né? Ou seja, a igreja pregar, né, fazer trabalhos missionários, trazer, mas aqui dentro também cuidar, né? Cuidar, discipulando, instruindo, trazendo o ensino genuíno da palavra de Deus, ter esse cuidado com estes que são acrescentados à igreja, tá? Então isso é discipular. Bacana? Então aqui nós trabalhamos o tópico 1, a ideia de pregação e instrução, tá bom? Bom, agora, irmãos, no tópico 2 da nossa lição, nós vamos falar sobre adoração e edificação, tá? Então, dentro aí da proposta da missão da igreja, nós falamos que não dá para fazer missão ou entender, né, missão sem compreendermos a questão da pregação e da instrução. Nós falamos já sobre pregação e sobre instrução. Agora vamos falar sobre adoração e edificação, que faz parte também da missão da igreja, dessa compreensão do que é a missão da igreja. E dentro ainda do item 1 do tópico 2, nós vamos falar sobre uma comunidade adoradora, tá? Bom, no contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus, né? Então, dentro do contexto bíblico, nós temos essa compreensão de que adorar é dar glória somente a Ele, somente ao nosso Deus. Ou seja, é tirar a atenção de nós mesmos, tá? E aqui é importante, irmãos, a gente destacar, porque a glória tem que ser de Deus. Quando nós pregamos e Deus abençoa, é porque Deus abençoou, é porque Deus realizou. Não é pelo meu mérito, eu sou apenas um instrumento, você é apenas um instrumento. Quando você louva, não é pela sua capacidade, né? Pela sua voz bem afinada, né? Não, você é um instrumento. Mas a unção, ela vem da parte de Deus, né? Então nós precisamos compreender que dentro do contexto bíblico, a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus, que nós entendemos que é tirar a atenção de nós mesmos e centrarmos somente no Senhor nosso Deus. Bacana? Bom, mas também nós temos que destacar aqui, irmãos, que a adoração tem a ver também com o nosso serviço a Deus. Você sabia disso? É que comumente a gente sempre tem a ideia de adoração, louvor, né? Adoração é cantar. Mas na verdade o termo adoração ele vai muito mais além do que
a adoração. Nós podemos adoração no sentido de cantar, né? Porque adoração tem a ver também com o nosso serviço a Deus, como eu acabei de dizer. Ou seja, não é algo que se faz apenas no momento do culto. Não. Adoração a Deus, você pode adorar a Deus com o seu testemunho, adorar a Deus com a sua postura lá fora, lá na escola, no seu trabalho. Aonde você estiver, você está adorando a Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu modo de ser, né? Então, veja que adoração não é algo que faz apenas no momento do culto. Tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir e de viver, tá? Então, a adoração é dentro desse sentido. Quando você dá um bom testemunho, você está adorando a Deus com a sua vida. As pessoas estão olhando para você e estão vendo Deus na sua vida. Então veja que isso aí é muito importante, essa compreensão, o sentido de adoração, tá bom? Então a adoração não é apenas aquela que a gente faz lá no culto. A adoração tem a ver com a nossa maneira de ser, de agir e de viver. Tá bom? Muito bem. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar, né? Então, esse termo grego utilizado pelo apóstolo Paulo refere-se a adorar, né? O próprio apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício que? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, uma adoração, tá? Então veja que essa adoração tem a ver com o seu modo de ser, seu modo de agir e o seu modo de viver. Bacana? Bom, o sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, como a gente viu aqui nesse texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, tá? Então, a adoração nós podemos aqui ampliar o conhecimento dizendo que tem um sentido de serviço prestado a Deus, tá? Então, esse serviço prestado a Deus é quando você chega na igreja, por exemplo, e você vai ministrar uma palavra, você está prestando serviço a Deus, adorando a Deus, né, através daquela pregação. Quando você está oficiando na porta, você está adorando a Deus. Você está fazendo um serviço. Então veja que o termo serviço aqui, ele refere-se a muito mais do que adorar a Deus num culto. Ele refere-se a uma maneira de nós agirmos, de nós sermos, né? De nós vivermos, tá bom? Então adoração poderíamos resumir aqui como sendo um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. Por exemplo, lá no tabernáculo, quando os sacerdotes iam lá oficiar ao Senhor, é um tipo de serviço, e aquele serviço é adoração. Então nós sempre dizemos aos irmãos, olha, quando você vier para a igreja, você vai vir para prestar um serviço a Deus. A sua adoração, não precisa o pastor pedir para você, dá glória a Deus. Não, você tem que entender que ao entrar na igreja, você está de serviço. E qual que é o serviço? Adorar a Deus. Adorar cantando, adorar orando, adorar trabalhando dentro do culto, né? Seja na porta, seja tirando oferta, seja ministrando, né? Então nós estamos em serviço. A adoração é um serviço a Deus. E não somente feito na igreja, como nós vimos, mas em todos os lugares aonde você vai, você é uma testemunha viva do Senhor nosso Deus. Bacana? Então nós trabalhamos aqui a ideia da igreja como uma comunidade adoradora. Agora, irmãos, aqui no item 2 do tópico 2, vamos falar sobre uma comunidade edificadora. Acabamos de falar sobre uma comunidade adoradora, agora uma comunidade edificadora. Aqui o comentarista ele começa a trabalhar com a gente, né, esse termo grego, né, da palavra edificar, né, que traz o sentido dentro do Novo Testamento, traz um sentido literal, ou seja, de construir um edifício, tá? Então nós temos esta palavra grega para edificar no sentido literal, tá?
Em vários momentos, quando ela é empregada no sentido literal. Mas também ela é empregada de forma metafórica, ou seja, no sentido de crescimento espiritual, tá? Então isso é importante a gente destacar. No primeiro sentido, que é o sentido literal da palavra edificar, é usada por Jesus na sua referência à casa edificada sobre a rocha, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Então lá, quando Jesus fala sobre a edificar, o termo edificar ali, ele está empregado no sentido literal, realmente edificar a casa sobre a rocha, quando ele faz aquela comparação que a casa edificada sobre a rocha, ali o sentido literal, é uma casa bastante resistente, né? Por outro lado também, lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 12, né? Paulo vai trazer o sentido metafórico, né, da expressão edificar. Ou seja, neste segundo sentido, né, no sentido metafórico da palavra, né, Paulo diz que Deus pôs na igreja o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, escute agora, para edificação do corpo de Cristo. Então aqui é empregado o sentido metafórico da palavra edificação, porque aqui está dizendo que tanto apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram colocados por Deus na igreja para edificar. E aqui não é uma questão literal, né? Que eles vão lá edificar a igreja no sentido literal. Aqui é no sentido espiritual, tá bom? Então veja que dentro dessa comunidade edificadora, que é o segundo item que nós estamos trabalhando, nós trabalhamos aqui a ideia do conceito literal da palavra edificar, né? Citando o exemplo lá de Jesus, quando ele fala sobre edificar a casa sobre a rocha, e também Efésios 4:12, quando Paulo vai trabalhar essa ideia da edificação, né, da igreja de Cristo. Bacana? Agora, irmãos, uma outra questão ainda sobre o termo edificação. Nós temos, por exemplo, em 1 Coríntios 14:3, quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais, ele fala, né, que os dons espirituais têm como objetivo a edificação da igreja, né? Ou seja, o Senhor distribui os dons do Espírito Santo, né, repartindo a quem Ele quer, com o objetivo de edificar a igreja, né? Então nós temos aqui uma outra perspectiva sobre a questão da edificação, agora trazida através dos dons espirituais que tem como objetivo edificar a igreja, ou seja, edificar cada componente da igreja, né? Paulo vai até trabalhar lá a questão sobre as pessoas que falam em línguas, né? Que quando você fala e não há interpretação, você edifica você mesmo, mas quando você fala e há interpretação, edifica outras pessoas. Então temos que pensar nesse aspecto da edificação coletiva da igreja. O certo é que esse tema dons espirituais, aqui empregado pelo autor, dá pra gente essa ideia da edificação da igreja por intermédio dos dons espirituais, quando há manifestação dos dons na sua plenitude, quando há interpretação, quando há revelação, né, discernimento de espírito, enfim, a manifestação dos dons na sua plenitude, isso traz edificação à igreja de Cristo. Bacana? Aqui nós encerramos o tópico 2 da nossa lição. Agora, irmãos, no tópico 3 da nossa lição, nós vamos falar sobre comunhão e socialização, né? Então, vamos trabalhar aqui a ideia de comunhão e da parte social da igreja. Bom, o primeiro item vai falar sobre a fé na esfera fraternal, tá? Então, vamos ver na perspectiva da fraternidade, ou seja, da comunhão. Bom, um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. Foi aquele versículo que nós vimos lá no início da aula, Atos capítulo 2, versículo 42, tá? O que se destacava na igreja primitiva, uma das suas questões era a comunhão que havia entre os
irmãos, essa questão fraternal. E a palavra grega koinonia, traduzida aqui por comunhão, ela ocorre cerca de 19 vezes no Novo Testamento, né? E o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual, né? Então, quando se fala de koinonia, que é o termo que aparece em Atos dos Apóstolos, diz respeito sim a essa questão de parceria, participação e comunhão. Então a gente já entende aqui, né, essa missão da igreja dentro do sentido da comunhão, da fraternidade, né? Bacana, né? Faz parte da essência da igreja. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada, né? Isso aqui, irmãos, é uma questão bastante séria, né? A questão trazida aqui pelo autor. Aonde não há comunhão, não há igreja solidificada. Perde-se a essência da igreja, porque quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos lá justamente impregnada a comunhão. Ou seja, dentro da igreja local tem que haver a comunhão, essa fraternidade entre a membresia. Isso é igreja. Então a igreja ela não consegue cumprir a sua missão se não entender o lado fraternal, o lado da koinonia, da comunhão, da participação, da ajuda mútua ali entre os irmãos, tá? Então isso aqui é um dado bastante relevante, né? Dentro da esfera fraternal, essa consciência de que para a igreja cumprir a sua missão de instruir, né, e de evangelizar, de levar as boas novas do evangelho, eu preciso entender que tudo começa com a minha comunidade, com a comunhão, com a fraternidade ali entre os irmãos, porque a igreja primitiva só crescia porque era estabelecido essa ideia, né, da comunhão que estava impregnada ali no coração no início da igreja primitiva, tá bom? Então, dentro da esfera fraternal, nós trabalhamos isso. E o segundo ponto aqui, irmãos, do item do tópico 3, o segundo ponto do tópico 3, vai falar sobre unidade e fraternidade, né? Unidade e fraternidade entre seus membros, né? Trabalhar aqui um pouco voltado para a unidade, né? Nós falamos aqui a questão da fraternidade, né? A fé na esfera fraternal. Trabalhamos a ideia da comunhão. E não tem como, né, você falar de comunhão se você não falar de unidade. Então, unidade e fraternidade ou comunhão estão ligados entre si, né? Não tem como você ser desunidos e dizer que você tem comunhão com o seu irmão, né? Se você tem comunhão, você tem também a unidade, você tem também a fraternidade, né? E aqui o comentarista coloca que um dos grandes males da igreja de hoje, né, é justamente a quebra da comunhão cristã, né? Por isso a gente vê, infelizmente, várias igrejas se dividindo, porque uns pensam diferente, não tem aquela humildade de se colocar à disposição de Deus, e aí acaba rompendo por divergência de entendimento aquela comunhão e acaba tendo uma cisão ali na igreja local. E aqui o comentarista ele coloca essa ausência de comunhão, de unidade, de fraternidade como um dos males, infelizmente, que acaba acarretando a igreja do século 21, essa quebra da comunhão cristã. E aí ele conclui dizendo, e tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo, tá? Isso, irmãos, realmente é algo que entristece bastante, porque hoje você vê diversas igrejas, né? Justamente por isso, fragmentação do corpo de Cristo. Falta do quê? De unidade, fraternidade, de comunhão. Quando há essa fragmentação, como nós temos visto, né, ao passar dos anos, né? Infelizmente. Então é uma questão que precisa ser colocada dentro da perspectiva de que a igreja, para cumprir a sua missão, ela precisa estar unida. A igreja, para cumprir a sua missão, precisa ter comunhão, ser fraterna entre si. Até porque, para que você possa conseguir
uma maior abrangência lá fora, você precisa estar unido aqui dentro, tá bom? Bom, aí nós trabalhamos então a unidade e fraternidade e agora nós vamos trabalhar no item 3 o conceito de a fé na esfera social, tá? A fé na esfera social. Veja que o tópico 3, irmãos, fala sobre comunhão e dentro de comunhão nós trabalhamos aí fraternidade, unidade, né? E agora nós vamos na segunda perspectiva, que é a socialização, que é o item 3 aqui. Fé agora na esfera social, tá? Esse é um tema bastante também importante aqui. Bom, a fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública, né? É importante, né, a gente tocar nesse assunto porque é importante você pregar, você discipular, você está ali no ambiente entre os seus irmãos. Haver unidade, haver comunhão, koinonia, né? Isso é fundamental. Mas eu pergunto, só isso basta? Só isso resolve? E qual é a ação que a igreja tem desenvolvido dali para fora? Qual a ação pública que a igreja tem levado? A gente fala de ação pública aí, irmãos, podemos falar de levar, por exemplo, cesta básica para comunidades carentes. Na sua evangelização, você vai levar a palavra de Deus, mas também aproveitar e fazer esse trabalho social. Então nós precisamos pensar também nesse aspecto da missão da igreja. A igreja levando a palavra, levando a fé, através da comunhão, da unidade, mas também levando a fé dentro da esfera social, né? Então aqui o comentarista, ele trabalha, ele toca nesse assunto, né? De que a igreja cristã precisa ser expressa também na esfera pública, ou seja, fora ali da igreja, né? Ou seja, ela tem o seu lado social. Eu sei que muitas igrejas têm consolidado a assistência social ali da sua igreja. Isso é bacana, isso é uma parte social. Só que a parte social a que se refere aqui a lição, ela vai muito mais além. Até porque a área social da igreja ali, ela cuida ali dos seus membros mesmo. Mas aqui nós estamos falando de uma ação social um pouco mais robusta. É uma ação social pública, ou seja, para o lado de fora da igreja. Então é dentro dessa perspectiva que a igreja precisa pensar, retomar, né, essa ideia e levar também para o lado de fora, ao evangelizar, levar também essa ação social, porque isso faz parte do cristianismo. Hoje, talvez você não precise, mas tem muitas pessoas carentes e que necessitam de um alimento. A palavra, ela enche a vida espiritual, mas se você leva a palavra para uma família que está com fome, você alimentou o espírito, mas a parte física da pessoa ainda vai ficar com fome. Então a igreja precisa pensar nesse aspecto também da área social, tá bom? Aqui o comentarista também coloca, né, que se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, como nós vimos aqui nos itens anteriores, né, o verbo grego koinoneo, significa, ou melhor, ou possui, né, um sentido de ajuda contributiva e partilha, né? Interessante, né? Essa expressão deste verbo que o comentarista traz aqui, fazendo até um paralelo com o verbo grego koinonia, que nós vimos significa lá comunhão. Nós vimos lá que significa participação, parceria, ajuda. Nós vimos isso no item 1 do tópico 3. E aqui ele faz essa comparação, que agora, né, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda. Mas ajuda o quê? Contributiva e partilha. Interessante, né? Então aqui a gente tem justamente a esfera social empregada aqui.
quando você ajuda outras pessoas, quando você leva alimento, você distribui aquilo que você tem. Até porque, às vezes as pessoas doam uma cesta básica, por exemplo, para a igreja, que acaba montando várias cestas básicas e faz um trabalho social no bairro carente. Ou seja, parte da sua contribuição financeira foi empregada ali. Então, esse sentido do verbo grego koinoneo é nesse sentido, né, de ajuda financeira, de partilha. Se Deus está te abençoando, você deve também abençoar outras pessoas. Veja que esse foi o cerne da igreja primitiva. Eles partilhavam o que tinham, né? Veja que não era uma imposição, era algo que nascia do coração do crente, porque ele entendia o que era igreja, que era partilhar aquilo que Deus deu para eles. Então nós temos que também ter essa percepção, irmãos, de partilhar aquilo que Deus deu para nós. Bacana? Então interessante essa comparação que o comentarista faz aqui, tá? Essa expressão, irmãos, esse verbo, né, que nós estamos comentando aqui, koinoneo, é utilizado também por Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, né? E lá, né, nesse texto, esse verbo, ele traz o sentido, né, de socorrer o mais pobre em suas necessidades. Então veja que a ligação também é partilha contributiva. Então desse texto de Romanos 12, 13, traz também, né, esse verbo koinoneo, também esse sentido de ajuda aos pobres, aos mais necessitados. Então veja que nós estamos trabalhando aqui, são conceitos que está expresso na Bíblia, né? A Bíblia ensina isso. Você levar a palavra, né? Você pregar, resgatar as pessoas da mão do diabo, trazer para dentro da igreja, ensinar, instruir. Isso é missão da igreja. Isso é missão da igreja. Levar a palavra, pregar, resgatar, trazer, ensinar, haver comunhão, união, unidade. Isso é missão da igreja. Mas também a missão é de ajudar os mais necessitados, né? E aí fala-se da questão financeira, né? Se Deus te abençoou, abençoe também outras pessoas, tá bom? Conforme nós vemos então em Romanos capítulo 12, versículo 13. Isso daí, irmãos, que nós estamos falando é o exercício da fé cristã na sua integralidade, tá? Tudo que nós trabalhamos aqui é o exercício da fé cristã. É a consciência da missão da igreja, é o exercício do que Deus deu para nós, tá bom? Aí eu concluo esse terceiro item aqui e, consequentemente, o tópico 3, fazendo aqui algumas perguntas retóricas, né, que o comentarista faz aqui. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos e muitos têm pouco? Já se perguntou isso? Que modelo de igreja somos quando poucos têm muitos e muitos têm poucos? Isso é algo, irmãos, para a gente refletir como igreja de Cristo, tá? E aqui, sem nenhuma crítica, né, a A ou B, é apenas uma reflexão que está aqui deixado pelo comentarista, que eu achei fundamental ter essa consciência. Como eu disse aqui já na minha fala, hoje você está bem, mas e amanhã? Devemos nos colocar no lugar daqueles que têm necessidade, tá bom? Então pense sobre esse aspecto. O apóstolo Tiago, irmãos, ele exorta a igreja a atentar para este fato. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 15 ao versículo de número 16, tá bom? Então que você possa refletir isso, que você possa compreender, né, que dentro da missão da igreja, essa missão, ela também abrange a parte social, a partilha, tá? Infelizmente eu sei que muitas pessoas acabam levando o evangelho para um outro aspecto, tá? E na verdade o evangelho não tem nada a ver com questões deste mundo. O evangelho, nós comentamos, tem como objeto levar Jesus para as pessoas, levar Cristo para as pessoas. O evangelho então é uma pessoa de Jesus Cristo, tá? Então Jesus nos ensinou justamente a esse aspecto da unidade, da fraternidade
e da caridade, da partilha, da ajuda a quem mais necessita. Bacana? Espero que você tenha compreendido esse terceiro tópico, que nós trabalhamos comunhão e socialização. Tá bom? Bem, meus irmãos, chegamos aqui agora à conclusão da nossa lição, que vai dizer o seguinte, né? Nós vimos aqui que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra, né? Então você pôde ver comigo durante toda esta aula que a nossa missão ela é importante, relevante e precisamos ter essa percepção de que nós temos que cumprir a missão da qual foi imposta para a igreja, tá bom? A igreja ela foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, né? Então precisamos entender isso. E como sal, ela vai desempenhar a função, né? O sal desempenha a função quando está fora do saleiro. E a igreja também desempenha essa função quando ela evangeliza, discipula, né? Exerce a comunhão, a fraternidade, a ação social. Então ali ela está sendo o quê? Justamente sal da terra e luz do mundo, tá bom? Quando ela desempenha essas funções. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, né? Produzir discípulos e transformá-los em adoradores, né? A igreja ela cumpre a sua missão justamente quando ela executa isso aqui que nós lemos, quando ela mostra Jesus Cristo ao mundo perdido, quando ela produz discípulos e transforma eles em adoradores, tá? Então, quando a igreja faz isso, a igreja está cumprindo a sua missão, tá bom? Que Deus abençoe você. Né? Chegamos aqui ao final de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e agradeço você por ter ficado conosco até esse momento, tá bom? Deus abençoe. Espero que essa aula tenha sido bênção para você, que você tenha compreendido, né? Internalizado dentro de você a missão da igreja, tá bom? A importância desta nobre missão que o Senhor ele colocou para mim e para você enquanto componentes da igreja do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha? Querido, Deus abençoe a sua aula, né? Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, né, na condução da aula na sua classe, tá bom? E se esta aula aqui foi bênção para você, eu quero te pedir para que você deixe o seu like aqui nesta aula, compartilhe este conteúdo para mais pessoas, para que a gente possa alcançar muito mais pessoas e transmitir daqui o ensino da palavra de Deus. E se você ainda não é inscrito, né, não perca tempo. Inscreva-se aqui no nosso canal. Todas as semanas nós postamos aqui as aulas tanto da classe dos adultos quanto da classe dos jovens, tá bom? Nos ajude a fazer a obra de Deus. Amém? Queridos, nós vamos ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos.